Senhor Deus, que sejamos gratos a Ti pela vida presente e por todos os cuidados do Teu amor que nos envolve. Estarmos juntos com o objetivo de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, na companhia de irmãos devotados aos Teus ensinamentos e que têm a tarefa de facilitar o nosso entendimento, é uma bênção. A bênção que precisamos para fortalecer as nossas almas neste momento conturbado que atravessamos. Momento que nos convida a reflexões importantes para nosso crescimento espiritual. Quando for possível a retomada das nossas atividades, elas não deverão seguir como antes, pois seguíamos um caminho dos excessos e dos esquecimentos. Excesso de consumo, acumulando coisas desnecessárias e produzindo lixo em abundância. Esquecimento de que a terra é o lar que nos abriga e somos responsáveis pela manutenção do equilíbrio das forças da natureza oferecidas por Deus. Excesso de informações, muitas vezes inúteis e tóxicas, que trafegam nas redes sociais, onde perdemos preciosas horas. Esquecimento de dar atenção ao nosso mundo interior, aos nossos filhos que precisam da nossa atenção, carinho e bons exemplos. As pessoas mais próximas, muitas vezes necessitadas de um olhar, um sorriso, uma boa palavra. O exercício do ser esquecido pelo exercício do ter. Que possamos repensar para que nossas atividades sejam direcionadas para o bom aproveitamento do nosso tempo a serviço do bem. Ilumina-nos, Jesus, para que sejamos capazes de dissipar a nossa ignorância na busca constante de seguir a boa nova e que um dia possamos fazer jus às Tuas palavras. Vós sois a luz do mundo. Muita paz no coração de todos. Assim seja. Antes, porém, você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. André Luiz. Nossas mãos vivem suplicando a Jesus por socorro, enquanto Jesus nos convida a estender as mesmas mãos que oram em socorro aos nossos irmãos mais infelizes do que nós. Nossa voz se dirige ao alto, implorando ajuda para nossas enfermidades, ao mesmo tempo em que o alto nos solicita amparo aos miseráveis que sequer podem comprar um simples analgésico. Nosso pensamento busca o consolo divino para nossas dores íntimas e pelo mesmo canal ouvimos o convite que desce das esferas de luz para ouvirmos os que já estão sem forças para murmurar. Clamamos a Deus que interceda em favor de nossos filhos amados e no mesmo instante Deus nos faz ouvir os gemidos de crianças indefesas e famintas que não têm ninguém sequer que lhes possa fazer uma prece. Não deixemos de pedir ao alto tudo aquilo que nos for necessário, mas não nos esqueçamos também de que, para nos conceder algum benefício, a sabedoria divina costuma conferir quanto temos de crédito acumulado em nossa contabilidade espiritual. Prezados amigos, prezadas amigas, uma enorme satisfação estarmos aqui novamente, participando desse importante momento de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu
tema de hoje que iremos estudar é sobre uma importante passagem evangélica, uma parábola das mais intrigantes, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Para todo estudioso do Espiritismo, sabe que faz parte esse tema como título de um capítulo, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que poucos talvez tenham não notado é que esse é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não possui nenhum comentário próprio de Allan Kardec. A transcrição da passagem evangélica, a intrigante parábola dos trabalhadores da última hora, segue-se imediatamente às instruções dos Espíritos, em número de 4. Na minha opinião, isso, porém, não tem nada de detalhe tão curioso, já que os textos de Kardec e dos Espíritos expressam um pensamento uno, não sendo raro que os primeiros supere os segundos em alcance. Pois bem, vamos então à parábola. Conforme consta em Mateus 20, 1,16, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E assim eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Esse senhor, saindo mais uma vez à hora 10ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram-lhe eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Somos trabalhadores e paga-lhes. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, ao senhor da vinha, dizendo, estes últimos assim: Trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Para entendermos melhor essa parábola, de todas as parábolas evangélicas, algumas são de compreensão fácil, relativamente fácil. Podemos aqui citar a do bom samaritano, a do semeador, que o próprio Jesus explicou aos discípulos. Outros, porém, trazem dificuldades interpretativas consideráveis, exigindo mais meditação e maior familiaridade com o conjunto da doutrina cristã, para que um sentido razoável seja alcançado. Dissemos um sentido porque a riqueza alegórica dessas histórias, dessas palavras assim contadas pelo mestre em geral, deixa aberta a possibilidade de diversas interpretações. A parábola dos trabalhadores da última hora seguramente pertence à classe das conhecidas parábolas mais difíceis. E ela é importante porque compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação aparentemente, do nosso ponto de vista, injusta. A remuneração é igual à jornada de trabalhos desiguais.
Não obstante esta dificuldade aqui apresentada, a parábola contém, infelizmente, alguns pontos mais ou menos claros, com os quais devemos principiar nossos esforços interpretativos. Trata-se de várias pontes que ligam os elementos da história com o reino dos céus. Então vamos assim caracterizar. O pai de família é Deus. A vinha, o universo. Os trabalhadores, os seres humanos, o trabalho na vinha, o trabalho no bem. As horas, qualquer período de tempo na vida. O salário, a felicidade. Embora nem todas as ligações sugeridas sejam triviais, acreditamos que seja as que mais naturalmente ocorrem a quem se dedica a entender o texto evangélico. O sentido geral do ensinamento é que é difícil de aprender, dado o aparente conflito de ideia de um Deus justo com o modo pelo qual o Senhor Davi remunerou os trabalhadores. É aí que é o ponto principal. Logicamente, só temos duas opções para eliminar o conflito, por assim dizer. Ou supomos que Jesus, de fato, pretendeu caracterizar Deus como justo, ou revemos nossa impressão inicial de que o comportamento do Senhor da vinha foi injusto. Ora, como a primeira alternativa, no nosso ponto de vista, e considerando os ensinamentos cristãos, que todos nós absorvemos durante toda a nossa vida, toda a nossa fase de aprendizado evangélico, cristão, a primeira alternativa de um Deus injusto é insustentável. Face ao conjunto de ensinamentos cristãos, como aqui já colocado. Temos então que desenvolver a segunda opção. E dessa forma, então, vamos tentar. Primeiro, o pai de família pagou os trabalhadores, da primeira hora, exatamente o valor combinado. Foi combinado, ele então pagou um denário. De modo que não prejudicou ninguém, como ele mesmo lembrou quando eles mesmos queixaram. Combinei com vocês um denário. Estou pagando um denário conforme combinado. Quanto aos demais, aí é o ponto. A parábola nada diz, e lembre-se, e releiam novamente quando puderem. A parábola nada diz sobre o acerto de salário, com os das próximas e da última hora. Sugerindo-nos que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem precondições. O próprio Senhor da vinha justifica sua ação. Como? Dizendo que foi um ato de bondade. O denário que mandou dar aos que foram convocados mais tarde seria, pois, parte da remuneração pelas horas que trabalharam e parte o auxílio espontâneo. Bom, consideramos os casos separadamente e vemos que umas relações com cada grupo de obreiros do Senhor nada fez de errado. Que as relações do Senhor com cada um dos grupos que trabalharam não houve diretamente nada de errado. Mas esta última questão do próprio Senhor da vinha justificar sua ação, que ele resolve pagar o mesmo valor aos da última hora, ao combinado com os da primeira hora, seria um ato de justiça ou de injustiça, mas ele considera como um ato de bondade. E é isso que gera o incômodo àqueles que assim buscaram esclarecimentos junto ao Senhor, os trabalhadores da primeira hora. O fato de que o Senhor distribuiu o benefício extra desigualmente, quanto mais tarde chegaram, menor a parcela do denário correspondente à remuneração e, portanto, maior a que representaria o auxílio. Talvez seja útil transpor a questão por situações de nosso dia a dia. Façamos assim. Quando saímos pela rua e damos esmolas desiguais a dois pedintes, estaremos sendo injustos? Quando contribuímos em trabalho ou dinheiro com duas instituições de caridade diferentes, porém, em maior medida uma do que a outra, podemos considerar isso também como injustiça? Nossas reflexões sobre esse problema precisam e podem ser auxiliadas pelas considerações que Constantino, um dos que comentam na sequência, dentro do capítulo, esta parábola, nos ajuda a entendê-la de um pouco melhor. Esse texto de Constantino compõe-se de 4 parágrafos,
que passam gradativamente aos níveis interpretativos mais alegóricos da palavra. E assim, vamos então aqui discutir. No primeiro capítulo, o ombreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Vemos que o espírito Constantino destaca alguns aspectos importantes que ainda não havíamos considerado. Há uma condição para o recebimento do denário, a disposição permanente para o trabalho. Aqueles que foram contratados à terceira, sexta, nona e até a 10ª hora tinham boa vontade, ansiavam por trabalhar. Faltou-lhes, porém, a oportunidade. Quando o Senhor da vinha os convocou, aceitaram pressurosamente e, segundo se desprende, sem sequer inquirir pela qual seria a remuneração. Para realçarmos um pouco mais esse ponto, no segundo parágrafo, assim descreve Constantino. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando só a última hora que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo, quanto mais tarde melhor. Se assim fosse o pensamento, se assim fosse a conduta desses trabalhadores da última hora, esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas sim o da preguiça. As posições positivas dos trabalhadores da última hora podem assim ser entendidas com fatores que sensibilizaram o pai de família, induzindo ao gesto de generosidade, como ele mesmo explica, agir por bondade. Por isso receberam também o denário. Importante também lembrar que na pergunta 930 de O Livro dos Espíritos, acerca da situação das pessoas que se veem impossibilitadas de trabalhar por causas independentes da sua vontade, Kardec obtém a observação de que, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E explicando o ponto, os Espíritos acrescentam, como uma organização social criteriosa e previdente, ao ser humano, só por culpa sua pode faltar o necessário. E pôs uma clara alusão à sociedade que os seres humanos devem se esforçar por implantar no mundo, o da solidariedade. Felizmente, notamos que esse pensamento de vanguarda para a época já vem se difundindo entre as lideranças mais lúcidas de nosso mundo, de nossa sociedade. Tanto assim que em muitos países já existe, como no Brasil, o seguro-desemprego para acudir os trabalhadores que contingencialmente se encontrem sem oportunidade de emprego. E vejamos a situação que estamos enfrentando agora. Nenhuma pessoa sensata classificaria de injusto esse dispositivo. Muito pelo contrário. É nessa perspectiva, amigos e amigas, que o Senhor da parábola seria alguém que, mesmo naqueles tempos primitivos, teria sido tocado pela dificuldade daqueles seres humanos, que impacientemente esperavam pela oportunidade de ganhar o pão, solidarizando-se com eles por meio, primeiro, de uma importante oferta de trabalho e depois pelo seu auxílio pecuniário adicional. Afastando-se agora um pouco do sentido literal, ensaiemos a sua interpretação em termos dos reinos do reino dos céus. Com base no que foi visto até aqui, infere-se que a parábola de Jesus procurou salientar a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Num plano mais amplo, o trabalho não deve, é claro, ser entendido unicamente como um trabalho ordinariamente assim considerando as atividades braçais, intelectuais, passíveis de remuneração. Toda ocupação útil é trabalho, conforme a questão 675 de Livro dos Espíritos nos ensina. Tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante, em geral, da criação, é trabalho, nessa conceituação estendida. E que dizer, então,
de que muito se fala atualmente sobre os espíritas, né, serem os trabalhadores da última hora. Nesse próprio capítulo, Henri Heine cita um pouco sobre esta questão. Algo que se difundiu muito no meio espírita, essa ideia de que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Seriam mesmo? Bom, numa análise, novamente, da descrição de Constantino, vamos encontrar aqui uma importante descrição, esclarecimento. Assim descreve, no mesmo capítulo 20, Constantino: bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a vinha, sem que quisesses penetrar nela. Ei-vos o momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugido na imensidade dos tempos que foram para vós a eternidade. A leitura atenta desse importante parágrafo, dentro do capítulo 20, nos atenta a esse trecho que não parece corroborar a referida interpretação. Primeiro, a frase inicial qualifica os espíritas de bons espíritas. O adjetivo bons em geral passa desapercebido. Logo, a frase não diz respeito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. E todos conhecemos a sua impressionante lista de qualidades dos bons espíritas que Kardec registrou para todo o nosso conhecimento no capítulo 17 desse mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos seções o homem de bem e também os bons espíritas. Além disso, a frase não tem artigo definido os antes de obreiros da última hora. Como normalmente se diz, a inclusão do artigo emprestaria ao pensamento um ar de sectarismo e um orgulho incompatível com a índole da doutrina espírita. Os bons espíritas não são os obreiros da última hora, como implícita exclusão de outros seres humanos, mas simplesmente obreiros da última hora. Eles são aqueles que passaram, numa hora relativamente recente da história da humanidade, a trabalhar ao lado de tantos outros na vinha do Senhor. Que assim sejamos, aproveitando a oportunidade que Jesus nos oferece, baseado no amor divino, a continuarmos a dedicar, a trabalhar junto com o Senhor da Via, pelo bem maior, pelo bem da sua obra. Que Jesus continue a nos abençoar, nos amparar e nos proteger. Um grande abraço a todos e todas. Hoje, ao recordar de um querido irmão, seu exemplo traz conforto e paz ao coração. Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradiar, através de suas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Hoje, ao recordar de um querido irmão, seu exemplo traz conforto e paz ao coração. Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradiar, através de suas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros
livros de amor tão ricos através de ti. Amigo Chico, sei que está envolto em luz, junto ao Mestre Jesus, mensageiro do amor, mensageiro do amor, mensageiro do amor. É com muita alegria e gratidão que encerramos mais um trabalho dessa noite. Agradecemos pelas palavras do orador, agradecemos pelos ensinamentos dados e que possamos tentar praticar sempre o bem, o amor, a resignação, a tranquilidade e a conexão com o bem. Obrigado por tudo, Senhor. Possamos ter uma excelente semana de paz, de tranquilidade e de harmonia. Que assim seja.